Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de entrevistas sobre liberdade de expressão, comunicação e luta por hegemonia em tempos de intolerância e fake news. A nossa primeira convidada é a socióloga e professora titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides. Maria Vitória, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco Mondaini. Eu queria completar a minha apresentação, lembrando que sou há décadas uma ativista da defesa de direitos humanos e, portanto, toda essa temática de tolerância, discussão sobre fake news, desinformação deliberada, a ligação com os direitos humanos, é um tema muito forte na nossa área, tanto a área intelectual de pesquisas, docentes, participação no debate público, como na atuação como ativista. Eu sou membro da Comissão Arnes de Defesa de Direitos Humanos e que se organiza aqui em São Paulo e que foi criada logo depois da vitória do candidato capitão reformado nas eleições de 2018, quando nós tivemos uma preocupação avassaladora com o que nós intuíamos que seria um período de graves violações de direitos humanos, e foi, e continua sendo. Maria Vitória, então a primeira pergunta que eu te faço procura relacionar um texto acadêmico teu, que foi a tua conferência, né, para o concurso de professora titular em Sociologia da Educação, da FEUSP, em 1996, intitulada Educação para a Democracia, e a figura do capitão reformado, que hoje ocupa a presidência da República. Nessa tua conferência, que tem como base a tua tese para professora titular, você diz que, abre aspas, a educação para a democracia comporta duas dimensões: a formação para os valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis, fecha aspas. Logo em seguida, você diz, para a compreensão da educação para a democracia, existem três elementos indispensáveis. A primeira, a formação intelectual e a informação. A segunda, a educação moral, e a terceira, a educação do comportamento. A minha pergunta incide exatamente nesse primeiro elemento indispensável da educação para a democracia, que é a formação intelectual e a informação. Maria Vitória, como é possível blindar a formação intelectual e a informação nesses tempos de propagação em massa das fake news? Nesse dia em que nós gravamos essa entrevista, o dia 16 de março, o presidente da República, o capitão reformado, que hoje ocupa o posto de presidente da República, no seu tradicional diálogo no cercadinho da sua residência oficial, afirmou que o Partido dos Trabalhadores é conivente com a pedofilia. A pergunta é essa, Maria Vitória: como é possível
saindo da boca do próprio presidente da República um ataque tão baixo baseado na desinformação. Então, como é possível blindar a educação para a democracia, a formação intelectual em formação, que é elemento constituinte da educação para a democracia, tendo em vista esse cenário que é comandado, que é liderado pelo próprio presidente da República? Por favor, Maria Vitória. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse comportamento do presidente Bolsonaro estava muito claro durante a campanha eleitoral. Até mesmo antes da campanha eleitoral. Naquele dia fatídico da votação do impeachment da presidente Dilma, legitimamente eleita, a governante honestíssima, sobre quem não existia qualquer crime de responsabilidade, apenas as tais pedaladas comuns na imensa maioria dos nossos governos. No momento de dar o seu voto, o então deputado federal que completou 28 anos no Congresso, inteiramente distante dos graves problemas do país, declarou que o seu voto pelo impeachment era também uma homenagem e citou um dos mais terríveis torturadores no período da ditadura militar. Essa homenagem a um torturador configura, no meu entender, um crime, porque a tortura é crime. E homenagear um torturador é, evidentemente, concordar com a tortura. Ele, inclusive, arrematou fulano de tal, o pavor da Dilma, ou seja, reconhece que a Dilma tinha sido torturada. Eu fiquei tão chocada naquele dia que eu imaginei que ele ia sair de lá preso. Em qualquer governo efetivamente seguro da sua responsabilidade, isso seria considerado um crime e ele teria que, no mínimo, explicar e tentar se justificar. Então, certamente, o direito à informação, uma informação séria, controlada pela legislação vigente e com o devido respeito à Constituição de 1988, com todas as conquistas, é algo extremamente importante. E só com esse respeito aos direitos humanos que estão inteiramente incluídos na nossa Constituição é que nós podemos minimamente aspirar a uma vida democrática. Não é impossível essa luta pelos valores republicanos e democráticos aos quais me referi, mas é muito difícil e nós precisamos ter o apoio não apenas dos órgãos de Estado,
republicanos e democráticos, como da sociedade civil, aí incluídos partidos, universidades, igrejas, entidades profissionais e ativistas de direitos humanos. Sem uma atuação conjunta, órgãos do Estado, Judiciário, o Supremo, Ministério Público, Defensoria Pública e as entidades da sociedade civil, será muito difícil avançarmos. E entre essas entidades da sociedade civil, avulta o peso da imprensa, que deve ser livre, e de todo tipo de mídias a partir das novas TICs, as mídias que hoje são tão importantes para o bem e para o mal. Essa declaração do presidente em relação à acusação de pedofilia ao Partido dos Trabalhadores, portanto, é algo que é uma herança do que a gente viu antes da campanha eleitoral. E durante toda a campanha eleitoral, esse próprio tema da pedofilia foi lembrado, sempre associando o candidato do PT a todo tipo de falta moral e que se tentava, de todas as maneiras, repudiar. Mas o mais interessante é que mesmo grupos sociais e partidos políticos que se afirmavam democráticos não tiveram uma posição firme contra as infâmias durante a campanha eleitoral. E, portanto, a vitória do capitão reformado, muito auxiliada por aquela facada que até hoje está mal explicada, é fruto também da covardia e da omissão daqueles que poderiam ter reagido e não reagiram. Lembro-me perfeitamente de grandes nomes do PSDB, por exemplo, que afirmavam que não viam nenhuma ameaça à democracia. Francamente, com o que já se conhecia do candidato Bolsonaro, repudiar o que se afirmava como ameaça à democracia foi realmente fruto de um antipetismo visceral que, numa democracia, não é aceitável, para dizer o mínimo. Maria Vitória, falando agora de liberdade de expressão, mais especificamente, a defesa da liberdade de expressão sempre esteve vinculada, né, a uma defesa em relação ao Estado. Nas suas origens, nas revoluções liberais, a defesa contra o Estado absolutista. No século XX, uma defesa das liberdades de expressão contra estados despóticos, como o Estado soviético, o stalinista, o Estado nazista, fascista. Só que com o neoliberalismo surge uma nova dimensão do adversário, do inimigo da liberdade de expressão,
que se dá junto à formação dos grandes oligopólios midiáticos, né, que concentram a informação. Não é? No dia de hoje, né, nos dias atuais, quem são os maiores adversários inimigos da liberdade de expressão? Recordando, né, os debates que foram levados a cabo nos últimos tempos em torno exatamente da ideia de que se defender o racismo, né, ou então fazer com que os racistas também tenham o direito a se manifestar da mesma maneira que os nazistas, é um ato de liberdade de expressão. Por favor, Maria Vitória. Bem, a tolerância, que é um dos princípios essenciais da democracia e dos direitos humanos, tem uma situação especial, porque, ao mesmo tempo, a tolerância é o grau de aceitação de qualquer situação diferente, contrário, alguma norma, algum costume, alguma tradição majoritária, e que inclui costumes, tradição cultural, social, política, religiosa, de aparência física, de valores morais, e que hoje inclui, por exemplo, no Brasil, a questão do racismo, a questão de gênero, a questão política, a questão de orientação sexual, e que entre nós teve um capítulo muito importante com toda aquela discussão sobre a escola sem partido. Ou seja, a tolerância é algo a ser preservado sempre. Sempre. O que não significa que nós temos que ser tolerantes com aquilo que é intolerável, de acordo com os princípios e as exigências da democracia e dos direitos humanos. Ou seja, nós temos que defender a tolerância, mas, ao mesmo tempo, denunciar os abusos que são cometidos em nome da liberdade de expressão. Nós defendemos a liberdade de expressão nos casos em que está em causa uma opinião política, a expressão de um costume cultural, de um determinado grupo social, cultural, etc. Mas nós temos que denunciar aqueles abusos da liberdade de expressão, quando, na realidade, são atos contra a própria liberdade. Então, proibir obras de arte, opiniões políticas, etc., porque não concordamos, é claramente um abuso da liberdade de expressão. Tem sido, muitas vezes, solicitado uma intervenção jurídica em defesa do direito da honra, em nome do abuso da liberdade de expressão, quando muitas vezes
esse direito à honra que foi afetado é simplesmente uma questão de opinião que não acarreta nenhum dano, não é nenhuma ameaça. A liberdade de expressão, que é usada para defender fake news e desinformação, é aquela que traz uma ameaça real a indivíduos ou determinados grupos sociais e políticos numa sociedade. Isso ocorre tanto em relação à liberdade de imprensa e dos vários órgãos e mídias, assim como a liberdade individual de pessoas e grupos. É importante lembrar que a Lei de Acesso à Informação de 2011 já tratava com muita clareza da liberdade de informação em relação aos protestos coletivos e protegia principalmente jornalistas e movimentos sociais. A liberdade de expressão é especialmente importante numa democracia e as fake news e as várias desinformações deliberadas devem ser denunciadas e, em hipótese alguma, elas podem ser defendidas em nome da liberdade de expressão. O Estado é responsável, no sentido de que tem obrigação de proibir qualquer incitação de intolerância que leve à discriminação, ao crime, à violência, através de seus órgãos do Judiciário, do Supremo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas, insisto, a sociedade civil também tem obrigação de se manifestar. Maria Vitória, como você se posiciona em relação aos negacionistas, e não de agora, né? Mas o movimento negacionista contrário à vacina, que já tem uma história no continente europeu, mas principalmente com a pandemia, né? Fazendo a defesa da ideia de que ser contrário à vacina é um ato de liberdade de expressão. Ou então, como ficou patente no decorrer da CPI, né? Aqueles que defendiam o uso de medicamentos não comprovados, né, que não tinham eficácia comprovada no combate à Covid-19, alegando também que queriam ter preservada a sua liberdade de expressão para defender esses medicamentos. Como você se posiciona em relação a essa postura de negacionistas no campo da ciência, no campo da ciência natural, na ciência médica? Todo o período da pandemia e até hoje foi um período de horror. Está mais do que comprovado pelos diversos órgãos de saúde pública,
desde a Organização Mundial da Saúde até os nossos pesquisadores, professores e ativistas de direitos humanos, têm revelado que o que ocorreu e continua ocorrendo das autoridades vinculadas ao presidente da República, que é o principal nome desse negacionismo criminoso. E a CPI da Covid mostrou claramente uma série de crimes por ação ou omissão que foram e continuam sendo cometidos por aqueles que ou repudiam a vacinação em massa e agora em relação às crianças, ou investem e fazem propaganda de medicamentos que não apenas não são medicamentos eficazes contra a doença, como podem causar outros males à saúde. Portanto, a alegação de liberdade individual para quem não apenas não quer se vacinar, como faz propaganda desse negacionismo e faz propaganda de remédios ineficazes e contraproducentes, estão colaborando com uma situação que deve ser devidamente punida. Não vejo outra maneira de enfrentarmos o negacionismo senão exigirmos que se leve em conta nas instâncias pertinentes as conclusões da CPI da Covid. Infelizmente, o problema continua. Hoje mesmo ouvimos notícias sobre uma nova variável da Covid, a Delta Cron, que exigiria talvez uma quarta dose da vacina. Não existe liberdade de expressão para propagar algo que pode levar à doença e à morte. Isto é crime. Maria Vitória Benevides, socióloga, professora titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos, ativista dos direitos humanos. Muito obrigado, foi um enorme prazer recebê-la nesse espaço de defesa da democracia e dos direitos, que também nasceu logo após a derrota de Fernando Haddad nas eleições de 2018, alimentando também com otimismo, mas igualmente sem ingenuidade, a expectativa de que isso vai passar na virada de 2022 para 2023. Muito obrigado, professora. Foi um enorme prazer recebê-la e espero reencontrá-la outras ocasiões até o final do ano. Acredito nas minhas netas novas eleitoras. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá. Até lá. Viva Trilhas da Democracia!